Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 26/10, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 4 é a parábola do semeador, ela também é trazida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e ela também vai ser relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, né? Então, relembrando aquilo que eu falei lá no início dos evangelhos, quando iniciamos Mateus, uma característica, né, inerente aos evangelhos sinóticos, né? Essa sinergia que há entre eles, essa troca, esse relato do mesmo fato com alguns detalhes característicos, né, de cada um que escreveu sobre aquele assunto. E aqui na parábola do semeador, voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar na praia. Assim ele lhe ensinava as coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. E ouviu, e eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, parte caiu à beira do caminho, onde vieram as aves e a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, né? Ela morreu, saindo-se o sol, a queimou, porque não tinha raízes, essa secou. Outra parte caiu entre espinhos, espinhos cresceram, sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, que vingou, cresceu, produziu a 30, 60, 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E explica ele esta parábola, né? Quando Jesus ficou a sós com os seus discípulos, né? Os seus discípulos quiseram, né, o interrogaram a respeito daquela parábola, e ele respondeu: a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo que ensina, ensina por meio de parábola, para que, vendo, pois, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha que profundo, né? Então lhe perguntou: não entendais essas parábolas? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a própria palavra. São estes os da beira de caminho, onde a palavra é semeada. Ó. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantes são os semeadores do solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo o recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si próprio, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são aqueles, né, dos espinhos, que ouve a palavra, mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, e esta fica infrutífera. Os quais foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebe e frutifica. Ou seja, frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Então, se tem uma coisa que nós temos que orar, é para que a palavra, ela penetre no nosso coração e gere frutos, né? Para que a gente seja essa terra boa. Deus, faz de mim, né, uma terra boa, que recebe a tua palavra e frutifica. Quantas pessoas recebem palavras extraordinárias, mas acontece, né? O solo do seu coração não é bom, a palavra morre, a palavra é roubada. Então, cabe a mim e a você pedir a Deus, Deus, que a tua palavra frutifique
fique na terra do meu coração e gere frutos, porque gerando frutos, quem é o maior beneficiário dos frutos? Você. E, consequentemente, as pessoas que estão ao seu redor vão ser também beneficiadas. E aí ele vai falar da parábola da candeia, que tem tudo a ver com a primeira parábola da semente. Veja só. Também lhe disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem antes para colocar-se no velador, né? Então, ele diz assim, por nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Alguém que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disseram, atentai ao que ouvis, com a medida que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Então, que você possa zelar pela palavra de Deus na sua vida, não somente por ouvir, mas procurar viver a palavra de Deus, né? Porque à medida que Deus vai te dando, ele vai acrescentando mais. Mas se não houver, né, esse cuidado, esse zelo em você viver a palavra de Deus, até aquilo que você recebe, ele será tirado. A parábola da semente, ele vai trazer outra parábola aqui. O reino de Deus também é semelhante ao homem que lançou a semente à terra, depois dormindo e se levantando à noite e de dia, a semente germinasse e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio de espiga. E quanto ao fruto, já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, né? Então, tomamos cuidado com as sementes que entram no nosso coração, né? Quantas vezes a gente vê neste mundo tantas coisas ruins, né? E muitas vezes sementes são lançadas no nosso coração e a gente precisa tomar cuidado, porque da mesma forma que uma semente boa, ela frutifica, uma semente má também frutifica. E aí a parábola do grão de mostarda, que você já conhece, né? Que vai falar a respeito da fé, né? A semente do grão de mostarda, ela tem muito essa explicação, né? E esse sentido da fé, que ela é pequena, ela é bem pequenininha, né? Mas uma vez ela semeada, ela cresce e se torna maior que todas as hortaliças, deixa grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se na sua sombra. E aí, por que Jesus falou por parábola? Com grandes parábolas, semelhante lhe expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava, tudo porém lhe explicava em particular aos seus próprios discípulos. E aí, terminando essas parábolas, Jesus ele vai ter um momento com os discípulos, aonde Jesus diz para ele, olha, passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, levaram assim o barco e seguiram, né? Lançou-se um grande temporal de vento e as ondas arremetiam o barco de um lado ao outro, esse enchia-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E aí os discípulos vão despertá-lo, né? Dizendo, Senhor, não te importa que perecemos? Olha o que está acontecendo. E você está aí dormindo, Jesus, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. E grande foi a bonança, né? Então, Jesus perguntou para ele, por que vocês são tímidos, né? Como é que você não tem fé diante dessa circunstância? Eu estou aqui com vocês, né? E aí eles são possuídos de grande temor, vendo a dimensão do poder e da autoridade que estava sobre Jesus, né? E que estava disponíveis a ele. A cura do endemoniado de Gerazeno, né? Extrementes chegaram a outra margem da terra, e
ao desembarcar, logo veio dos sepulcros o encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo as cadeias alguém conseguia prendê-lo, porque ele preso com grilhões, as cadeias eram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre à noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-me por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Qual é o teu nome? Respondeu ele. Legiões é o meu nome, porque somos em muitos. E rogou-lhe que não mandasse ele embora daquele país, né? Então, Jesus manda ele para manada de porcos, e essa manada de porcos, elas vão se arrematar-se num precipício, né? E isso foi um motivo de muita confusão naquela cidade. Jesus praticamente é expulso daquele lugar, né? No versículo 15 fala que os gerazenos rejeitaram a Jesus diante dessas circunstâncias, né? E aí nós vamos ver que esse homem, ele fica tão grato que ele quer seguir Jesus, mas Jesus não permite. Diz para ele que ele deve ir para casa, para o meio da sua família, e anunciar à sua família o que Jesus tinha feito. Está lá no versículo 19 do capítulo 5, né? Nós vamos ver a cura da mulher enferma, que grande multidão seguia, comprimindo ele, né? Quando Jesus vai seguindo o caminho para atender um pedido de Jairo. Jairo, ele era um homem muito influente, né? Ele era principal da sinagoga, né? Do conselho ali da sinagoga. E nós vamos ver que Jairo chega até Jesus, se prostra, o adora, e aí suplica que ele fosse até a casa dele, porque a filha de Jairo estava à beira da morte. E Jesus está indo com toda essa multidão que o seguia. E aí, nesse episódio, nós vamos ver que havia uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. E ela chega ali caladinha, quietinha, e essa mulher tinha uma fé tão extraordinária que ela dizia: se tão somente eu tocar a orla dos vestidos dele, eu ficarei curada. E foi mediante esta fé que ela enfrenta tudo e todos, né? Mesmo estando debilitada na sua saúde, já que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Imagine só, né? Que possivelmente era uma mulher anêmica, era uma mulher que tinha muita dificuldade, né? Porque ela devia lutar, né, pela sua vida já há tanto tempo, né? E ela tinha seu desgaste natural na sua saúde. E essa mulher, ela já tinha gastado fortuna com os médicos, e ela consegue vencer a multidão, né? Todos os empecilhos, e ela toca. E no momento em que ela tocou, o texto fala que ela ficou curada da sua enfermidade. Nesta versão fala do seu flagelo. E o texto fala que Jesus imediatamente vira-se para a multidão e pergunta: quem me tocou? Os discípulos: como, Senhor? Nesse aperta, nesse monte de gente, como quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, né? E aí nós vamos ver que essa mulher atemorizada, tremendo, né? Naquilo que ela tinha vivido, naquilo que tinha se operado nela, ela se prostra, né, diante de Jesus e declara a ele o seu testemunho, a sua verdade. E aí Jesus diz: vai, minha filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fiques livre deste mal, né? E por fim nós temos a ressurreição da filha de Jairo, que nesse interim morre. E muitos querem desanimar Jairo no sentido: Jairo, não importune mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Em detrimento disso, Jesus segue o caminho e chega à casa de Jairo, entra para dentro do quarto, né? E toma a menina também,
né? Interessante que essa menina também tinha 12 anos. A mulher sofria 12 anos e essa filha de Jairo tinha 12 anos também, né? E aí Jesus pega ela pela mão e diz, né? Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, né? E ali nós vamos ver que todos ficaram de sobremaneira admirados, né? Que coisa maravilhosa. E aí Jesus vai pregar em Nazaré. E ele vai ser rejeitado em Nazaré, na sua própria cidade, né? E aí Jesus profere no versículo 4 que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes da sua casa, né? E ali Jesus não pôde fazer milagres, está escrito aqui, ele não pôde, curou a poucos, né? Por causa da incredulidade das pessoas que estavam naquele lugar, né? Jesus vai dar instrução aos 12, vai ter a morte de João Batista aqui no versículo 14, né? E você sabe qual foi a forma que ele morreu, que João Batista está lá relatado em Mateus 16, né? Numa das festas de Herodes, a filha de Herodias pede a cabeça de João Batista na bandeja e infelizmente Herodes não pode fazer nada senão satisfazer o desejo da menina, porque ele tinha dado a palavra que o que ela pedisse ele lhe faria, né? E assim chega ao final do ministério de João Batista, né? E nós vamos ter a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, relatado no versículo 30, né? Jesus vai andar sobre o mar, no versículo 45, olha quantas coisas extraordinárias a gente vivencia, né? E tudo isso para que a minha fé e a sua fé seja edificada, para que sejamos fortalecidos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus, andando nessa terra como discípulo dele, não tímidos de fé, mas tendo fé, que o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.